Sem perca de tempo, abramos nossas Bíblias, livro de Marcos. Hoje estamos retornando ao Evangelho de Marcos, depois de um mês falando sobre família. Retornaremos hoje à exposição no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 33. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 33. O Senhor tem uma palavra a nos falar nesta noite, e eu confesso aos irmãos que eu lutei com Deus, pedindo a Deus uma direção baseado naquilo que nós vamos ler aqui hoje. O Senhor com certeza falará conosco através da sua palavra. Falaremos hoje sobre a autoridade de Jesus. Versículo 27, todos acharam? Do capítulo 11 ao versículo 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu autoridade para a fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, responde-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. A resposta final de Jesus é uma resposta de silêncio aos principais sacerdotes, aos escribas e os anciãos. Meus irmãos, na última vez que nós ministramos, nós falamos de Jesus, sobre a purificação do templo, falamos sobre o poder da fé e do perdão. Falamos o que Jesus fez, a atitude de Jesus em relação ao templo com os mercadores, com os cambistas que ali estavam no pátio do templo, na sua comercialização. Hoje nós começaremos o terceiro dia da última semana de Jesus em Jerusalém. Logo pela manhã, então, no caminho para Jerusalém, ele ensinou sobre a fé, ele ensinou sobre a oração e ele ensinou sobre o perdão. Agora Marcos vai nos relatar que Jesus, então, o que aconteceu dentro do templo nesse terceiro dia. O que Marcos vai nos mostrar é esse acontecimento, o que ocorreu no templo no terceiro dia. O que nós veremos então é uma série de tentativas da parte de líderes religiosos agora, dos líderes religiosos de Israel, para tentar achar um deslize nas palavras de Jesus. Ocorrerá uma série de tentativas então, de pegar Jesus em algum erro, para poder conseguir condená-lo. A primeira tentativa de pegar Jesus está nos versículos 27 ao 33, a qual nós lemos. A segunda tentativa está no capítulo 12, do versículo 13 ao 17, com a questão dos impostos feitos pelos fariseus e os herodianos. A terceira tentativa está no capítulo 12, do versículo 18 ao 27, quando um dos mestres da lei questiona Jesus sobre o mais importante dos mandamentos. Em todas essas situações, em todas essas questões direcionadas a Jesus, não são feitas com o propósito então de eles aprenderem alguma coisa. Todos esses questionamentos em relação a Jesus, essas perguntas a Jesus, não foram com a intenção, não foi bem intencionada, mas foram para tentar pegar Jesus em alguma falha,
eles não estavam querendo aprender alguma verdade de Jesus, eles estavam tentando conseguir alguma falha de Jesus para poder condenar a Jesus. Nós observamos então que eles tentam apanhar Jesus num erro, eles tentam pegar Jesus em alguma falha. E a palavra apanhar no grego, ela significa caçar. Eles estão como hienas ferozes, buscando a sua caça, tentando caçá-lo de alguma forma, para poder condená-lo. E a palavra apanhar no grego significa caçar. Eles estão tentando caçar Jesus, eles querem apanhar Jesus de alguma forma para matá-lo. Nós vemos isso no Salmo 140, o versículo 5, o texto diz: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos. Então a ira desses homens contra Jesus está chegando então ao seu nível máximo. Os líderes religiosos então, que já odiavam Jesus desde o começo do seu ministério, agora já não conseguem mais suportá-lo. Os religiosos que estavam já odiando a Jesus por tudo que Jesus vinha fazendo, eles agora já não conseguem mais suportar Jesus, até pelo fato da última cena dentro do templo, no pátio, por causa daquela cena, por Jesus chutar aquelas bancas de mercadores, por Jesus amaldiçoar aquela situação, eles então agora estão odiando a Jesus, eles não suportam Jesus, depois que Jesus pratica aquele ato. Nós temos que ver que Lucas vai dizer no capítulo 19, versículo 47, que Jesus todos os dias ensinava no templo, mas os sacerdotes, os chefes, os mestres da lei, os líderes do povo, então procuravam matar a Jesus a todo custo. A autoridade de Jesus então é o dedo na ferida dos religiosos. A autoridade de Jesus é um dedo na ferida desses homens. Eles estão se queimando de inveja, eles estão se queimando de ciúmes de Jesus, por eles não possuírem a mesma autoridade que Jesus tem, a mesma autoridade que Jesus possui. E as pessoas estavam maravilhadas com isso, as pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade que Jesus tinha. E esses homens então estão se corroendo de inveja e de ciúme por causa da autoridade que Jesus tem. Nós temos que observar então que todo o acontecimento do segundo dia, então é de extrema importância para nós entendermos esta história, o que está ocorrendo. Vimos que Jesus então, ele entra no templo, Jesus amaldiçoou aquele lugar, condenando como um centro religioso, como um centro de perdição religioso de Israel, e o povo, os religiosos então ficam revoltados, porque Jesus amaldiçoou, chamando aquele lugar de covil de ladrões, porque eles negociavam, porque eles abusavam da população, rejeitavam a população gentia e cobravam muito mais caro para tudo aquilo que seria sacrificado no templo. A condenação então implica em condenação, a condenação que Jesus traz implica em toda a condenação de todo o sistema religioso de Israel. O que Jesus está fazendo é condenando ali no templo todo o sistema religioso de Israel. Ele condena os sacerdotes, ele condena os sumos sacerdotes, ele condena os escribas, os levitas, os fariseus, os saduceus. E por isso a delegação vinda então do Sinédrio se aproxima então de Jesus, na tentativa de apanhá-lo e terminar com todo esse alvoroço. Eles estão então enfurecidos, eles estão odiando a Jesus por causa dessa cena. Do versículo 27 ao versículo 33 então, é uma continuidade daquilo que ocorreu no templo, no pátio do templo. Versículo 27 ao 33 é uma continuidade, é o resultado da atitude de Jesus por expulsar todos aqueles impostores que estavam mercadejando as coisas ali, que estavam roubando a população.
A primeira coisa que nós vemos está aí no versículo 27, são os sábios, os que se acham sábios, na tentativa de apanhar Jesus. Olha comigo: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles chegam, essa então, como eu disse, é a terceira vez então, essa é a terceira vez que Jesus entra em Jerusalém. Essa é a repetição e que nos faz lembrar da promessa que Jesus faz lá no capítulo 10, o versículo 33, que esse é então o lugar do sofrimento, que os homens tentariam fazer isso para pegá-lo, para tentar matá-lo. Nós vemos que esse foi o grande foco de Jesus então, na sua última entrada em Jerusalém. Nós vemos agora que esses homens, eles vêm de uma forma tão agressiva. Imagine você, Jesus, andando pelo templo, e chegam todos esses oficiais e prensam Jesus na parede, e agora eles vão interrogar a Jesus. E o versículo 28 vai dizer: e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Nós temos que perceber que Jesus, ele não teve medo, e que ele teve coragem e não teve medo em nenhum instante. Que Jesus então, ele atende a essa pergunta, fazendo uma contra-pergunta, usando uma forma, um meio que os rabinos conheciam muito bem, de se fazer uma contra-pergunta. E é exatamente esse gesto, essa expressão dessa pergunta que Jesus vai usar, porque eles conheciam bem. Mas eles prensam Jesus na parede, eles chegam enfurecidos, depois que eles veem toda aquela cena feita, eles estão irados com Jesus. Então vai toda a comitiva, todos os oficiais vão prensar Jesus então na parede, e vai agora questionar a Jesus: quem é que te deu autoridade para fazer essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazeres todas essas coisas? Jesus, ele não teve agora, nesse momento, ele mostra e nos deixa bem claro que ele não teve medo da morte. Jesus então, ele vai responder agora a essa pergunta com uma contra-pergunta. Ele diz então, Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Depois que Jesus faz essa contra-pergunta, a cena que vai ocorrer aqui é uma cena de extrema preocupação. E agora eles vão ficar completamente confusos agora, porque Jesus faz uma contra-pergunta a eles: se vocês me responderem o que eu perguntar para vocês, eu respondo a pergunta de vocês. Eles então começam a discorrer entre si. Eles ficam agora apavorados, ficam preocupados, porque imagine a cena, eles estão todos pressionando Jesus, a multidão está em volta, eles fazem isso no meio da multidão, isso é intencional. É agora que nós vamos pegar Jesus, eles se achando sábios, eles se achando inteligentes demais. É agora que a gente pega Jesus na curva. Agora nós conseguiremos prendê-lo e matá-lo. Vamos perguntar para ele então. E eles fazem essa pergunta, eles se aproximam de Jesus, e nós podemos ver claramente esse ataque da parte dos líderes. São eles que então que se aproximam e fazem a pergunta. Eles vêm para atacar, eles vêm com uma forma agressiva, eles vêm para tentar acusar Jesus de todos os meios. Jesus então vai dizer, eles discorriam entre si, versículo 31, se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se nós falarmos que é do céu, eles já tinham a resposta já. Olha para você ver. Então por que vocês não acreditaram nele? Se vocês disserem que o batismo de João era do céu,
eles vão nos acusar que nós não acreditamos então. Mas, e aí eles vão terminar: se porém, versículo 32, se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Olha a preocupação deles, presta bem atenção nisso aqui, e nós temos uma lição dentro disso aqui. Porque todos consideravam a João como profeta. Então aqui o medo é duplo, e a preocupação é uma. Eles se aproximam, isso foi profetizado por Jesus no capítulo 8 do versículo 31. Jesus falou sobre isso, sobre essa intimação. Mas agora você precisa observar e imaginar a angústia dos discípulos ao verem os 3 grupos que Jesus havia profetizado e que iriam crucificá-lo, e que agora aquilo que Jesus profetizou no capítulo 8 está acontecendo aqui. Esse é o momento, e os discípulos estão olhando. Esses líderes religiosos estão furiosos com Jesus. Esse Jesus está incomodando esses homens. Jesus estava incomodando esses homens com seu ensino. Jesus estava incomodando esses homens com as suas curas, com seus milagres. Mas agora, com as ações contra o templo, Jesus agora, ele pega o lado mais perigoso. Jesus agora vai mexer na ferida mais aberta que existe, que é dentro do templo. Jesus vai entrar no templo e vai mexer com a liderança, vai mexer com os líderes. Então eles se achegam com Jesus, famintos, tentando matá-lo, tentando tirar a sua vida, com essa pergunta que aparentemente seria fatal para Jesus, se Jesus não soubesse responder. O que eles estão fazendo então com essa pergunta? Eles estão tentando tirar todo o crédito de Jesus com o povo e achar um motivo para condenar Jesus. O que eles estão fazendo no meio do povo com essa pergunta é tirar todo o crédito de Jesus, para dizer a toda a multidão, dizer: esse homem é um impostor, esse homem é um mentiroso. Porque eles rejeitaram também o batismo de João Batista. Eles rejeitam, por isso que agora estão discorrendo entre si, estão agora preocupados o que eles vão responder. Se dissermos do céu, dirá então: por que não acreditastes nele? Por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, ou seja, o batismo de João Batista, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta, como aquele que há de vir, aquele que prepararia o caminho do Messias. Eles estão agora pegos na sua falsa sabedoria, na sua intenção. Jesus coloca eles agora num beco sem saída. E agora? O que nós vamos responder? Nós estamos no beco sem saída. Se nós falarmos uma coisa, nós seremos fulminados aqui agora. Se nós dissermos que é do céu, então nós vamos ser acusados. Por que nós não acreditamos então? Por que nós não recebemos Jesus? Nós vamos ser acusados que nós não recebemos Jesus se dissermos que é do céu, mas também se nós dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta, porque os sacerdotes rejeitaram o batismo de João. João vai olhar para esses homens e vai dizer: quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se. João Batista está falando para os sacerdotes, os fariseus, é para eles que João Batista está dizendo: arrependam-se. Eles não aceitaram, e agora Jesus coloca ele num beco sem saída, porque essa pergunta deles não é uma pergunta sincera, mais uma vez, para saberem a verdade, mas é uma pergunta para arrumar uma prova de que Jesus era um blasfemador. Eles querem que Jesus dê uma resposta então que vai levá-lo a um descrédito total. Sabe aquelas perguntinhas, pastor Wilson, dentro de
seminário, né? Às vezes até na escola dominical, aquela perguntinha em teologia, a perguntinha que o camarada já sabe a resposta, mas faz só para testar o professor, é esse tipo aí. Eles sabiam o que eles estavam perguntando. A pergunta é intencional, é aquela perguntinha que faz já sabendo a resposta, mas só para testar o professor, ou o teólogo, faz a perguntinha mal intencionada. Agora eu vou provar, agora eu vou expô-lo para mostrar que ele não sabe, agora eu vou expô-lo para mostrar que ele está contando mentira, agora eu vou expô-lo. É exatamente isso que eles estavam tentando fazer com Jesus no pátio do templo, no meio da multidão. Então por isso que eles atacam a autoridade de Jesus, pois eles sabiam que a autoridade de Jesus não vinha do sinédrio. É a autoridade de Jesus que provocava esses homens. Jesus nunca havia pedido autorização deles para nada. Jesus nem sequer se importava com a autoridade deles. A palavra autoridade aqui no grego quer dizer liberdade para agir. A palavra no grego significa direito de agir conforme a sua vontade. A palavra no grego, autoridade, significa poder de decidir e agir e determinar. É essa autoridade que Jesus tem. Essa autoridade no seu sentido original no grego, que quer dizer, é alguém que tem direito de agir conforme a sua vontade. É esse direito, é essa liberdade para agir que incomodava os fariseus, que incomodou os publicanos, que incomodou os oficiais. É essa autoridade que incomodou, autoridade e poder, mas não só o poder que incomoda esses homens, mas sim o direito de exercer o seu poder. É o que incomoda, é o seu direito de exercer a sua doutrina, o seu ensino, é o seu direito que ele tem de autoridade contra os demônios, é o direito que ele tem de autoridade de perdoar pecados. É esses direitos que vêm atormentando de autoridade esses homens, são esses direitos, essa autoridade que vem incomodando esses homens, e agora eles vão colocar para fora toda a sua ira e toda a sua raiva. A autoridade que Jesus tem incomoda. A autoridade de Jesus então havia trazido então por uma parte espanto na Galileia, em toda a região da Galileia, mas a autoridade de Jesus também trouxe grande complicação na sua vida, porque através disso veio as perseguições. Eles dizem: que coisas são estas? Fazendo essas coisas, eles vão dizer: quem te deu autoridade para fazer essas coisas? O que eles estão querendo dizer é que quem deu autoridade para o Senhor fazer tudo essas coisas? Quem te deu autoridade para perdoar pecados? Não é só dentro do templo que ele está fazendo esta pergunta, porque ele chutou a mesa dos cambistas, ou aquela autoridade que ele tem. Mas a pergunta que eles estão fazendo é acerca de tudo que Jesus vem fazendo desde o início do seu ministério. Quem que deu autoridade para vocês fazerem essas coisas, para o Senhor fazer essas coisas? Eles referindo a todas as reações e atitudes de Jesus, em perdoar pecado, em curar pessoas, em fazer milagres. Eles estão questionando toda a vida, todo o ato de Jesus, todas as realizações de Jesus na vida das pessoas. Mas aqui a estratégia da liderança de Israel, ela é bem transparente. Ao abordar Jesus diante das pessoas, eles buscam então mostrar que Jesus é então um estranho, um intruso que não deve ser considerado como digno de confiança. É isso que eles querem mostrar, já que status é um produto de uma alegação de certa posição. Juntamente com a confirmação pública dessa alegação, esses líderes então de Jerusalém tentam humilhá-lo publicamente através da tentativa de jogar dúvida na sua autoridade. Eles estão querendo colocar a autoridade de Jesus em jogo, eles estão querendo colocar a autoridade de Jesus em dúvida, eles querem que o povo fique confusos. Eles tentam de qualquer forma
Agora a armadilha ela foi colocada e a arma apontada está para Jesus. Mas nós vemos aqui o preparo então e a sabedoria de Jesus quando ele responde. Porque esses homens então, até então, não sabiam com quem eles estavam mexendo. Eles não sabiam para quem eles estavam perguntando. Esses líderes então religiosos se achavam muito sábios e espertos. Eles contavam que a sabedoria deles iriam conseguir pegar Jesus. Eles estavam certos que Jesus não saberia responder aquilo que eles estavam perguntando. Eles tinham certeza que eles eram sábios. A armadilha que eles armaram para pegar Jesus então é desfeita através da resposta de Jesus, através da resposta que esta é a verdade que ele vai usar, a resposta que ele vai dar contra a pergunta que ele vai dar. Jesus se mostra então sábio. Jesus então ele se mostra sábio fazendo esta contra-pergunta. E quando ele faz essa contra-pergunta, eles não sabem responder. Eles vão dizer, versículo 33, então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus então não responde a eles. Jesus não dá a resposta a eles e Jesus então se silencia diante deles. Eles então ficam sem a resposta de Jesus. Eles ficam sem aquilo que eles queriam. O texto vai dizer que eles discutem entre si, ficam perturbados entre si e não conseguem nada. Jesus então deixa esses homens que eram tão sábios, que se achavam tão poderosos, agora eles são pegos na sua própria armadilha. A arma então que estava apontada para Jesus agora é virada para eles, e eles não sabem o que fazer. Eles estão apavorados. A cena aqui é de apavoramento. Mas eles tinham duas alternativas, e duas alternativas que levariam uma resposta com terríveis consequências. A primeira alternativa é que eles se discutiam. Se eles dissessem que o ministério de João era de Deus, então eles se autocondenariam. Se eles dissessem que o ministério de João era de Deus, eles se autocondenariam, pois eles rejeitaram o batismo, rejeitaram o ministério de Jesus. A segunda alternativa é que se dissermos, todos os homens, todo o povo vai nos apedrejar. Se dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. Então por isso eles ficam então discutindo entre si, porque Jesus coloca eles numa arapuca. E aí nós veremos a humilhante resposta: nós não sabemos. O que nós temos que aprender aqui, com tudo isso, com essa cena, com essa tentativa de humilhar Jesus, de colocar em dúvida a sua autoridade, há uma lição para nós aqui hoje, dentro desse texto. O que nós vamos aprender aqui? Qual é a essência desse texto aqui? Parece que você lê, acho que não vai tirar nenhuma verdade aqui, mas tem uma verdade para nós aqui hoje. A verdade, quando eles discorrem entre si, os principais oficiais, a verdade é que eles têm medo de responder. Eles sabem o que está em jogo. O que está em jogo aqui não é a vida espiritual deles, ou porque eles querem mudar de vida. O que está em jogo aqui não é a postura deles. O que está em jogo não é porque eles querem aprender alguma coisa com Jesus. Não é isso. Mas a resposta que eles darão aqui trará toda a essência da verdade que Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite.
A verdade é que eles tinham uma resposta, porque para eles, na mente deles, o batismo de João era uma invenção. Eles não criam, eles tinham sim uma resposta. Era uma invenção de homens, porque eles não criam. Eles mesmos não foram batizados, eles não criam. Eles tinham uma resposta sim para dar, mas eles se acovardaram, porque eles mentem, porque eles então ocultam a verdade. A questão aqui é porque eles estão mentindo. A essência desse texto é porque os principais oficiais estão mentindo para Jesus, estão mentindo diante daquela multidão. Eles mentem porque eles sabem muito bem. A pergunta deles é intencional, é mal intencionada, é para desprezar, é para colocar Jesus em dúvida, em jogo, a sua autoridade, a inveja, o ciúme de tudo que Jesus vinha fazendo. Criou espanto em muita gente, admiração em muita gente, porém criou inveja nesses homens. Eles estão com o coração cheio de ira. E por que então eles mentem? Porque eles ocultam a verdade. Por que eles ocultam a verdadeira resposta? Sabe por quê? Primeiro, porque eles temiam o povo. Eles temiam o povo. Qual que é a primeira verdade aqui que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? A primeira verdade é que aquele que teme o homem, que teme o povo, ele nunca será verdadeiro, ele sempre vai mentir. Porque a preocupação dele é com o povo, a preocupação dele não é com a verdade, a preocupação dele é com o povo, é com o que o homem vai pensar, é com o que o homem vai achar. Por quê? Porque afinal de contas, aqueles homens do templo, o que valia para eles era a sua presença, o que valia para eles era a sua posição. Eles não queriam perder o prestígio da população, então eles vão mentir. Eles começam a pensar, eles pensam muito bem, eles sabem sim a resposta, mas agora eles vão mentir, eles não vão contar a verdade. Sabe para quê? Porque eles estão preocupados não com Jesus, não com a verdade, eles estão preocupados com a estima do povo. É com isso que eles estão preocupados. Mas Provérbios capítulo 8 versículo 13 diz: temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Se eles temessem ao Senhor, então teriam odiado o mal, teriam odiado a mentira, pastor Wilson. Então, como eles temem a multidão, o povo, a população, perderam o carisma, perderam a postura, como oficiais, como os cristãos da parada daquela época, então o que eles vão fazer? Eles vão agradar o povo, como? Mentindo. Então o que eles vão fazer? Nós não sabemos, Jesus. O temor de homens, o temor a homens, revela um coração totalmente sem fé em Deus. O Senhor nos chamou e nos deu autoridade, e nos chamou não para temer homens. O Senhor nos chamou para viver a verdade, para falar a verdade, para lutar pela verdade. O Senhor nos chamou para termos autoridade, Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para quê? Para pregar a verdade, para falar do Evangelho. Esses homens que deveriam pregar a verdade, que deveriam ser verdadeiros nas suas palavras, eles mentem, eles omitem a verdade, porque eles estão preocupados com o povo. Jesus não tem compromisso com aquele que teme ao homem. Ele disse: é melhor temer a Deus, de que pode matar o seu corpo e levar a tua alma ao inferno, do que temer aos homens, que só pode matar o teu corpo. A primeira verdade que aprendemos é que esses homens estão preocupados com o povo, é com o povo que eles estão preocupados. Então, esse coração temeroso é a falta de fé em Deus. Esses homens ainda, eles estão escravizados pelo medo da morte. Eles têm medo de morrer, eles têm medo de serem apedrejados no pátio do templo. Então eles omitem a verdade, eles têm medo de perder o prestígio. Meu irmão, Jesus não tem compromisso com covarde. Jesus nos chamou, nos deu autoridade, e para sermos corajosos, Jesus mostrou ser macho aqui no templo, e olhou para a cara deles. Então me responda o que eu vou perguntar para vocês. Eles não respondem, eles mentem. Então Jesus: eu também não vou responder a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus deixa eles falando sozinho.
Jesus nos deu autoridade para pregar, então fale a verdade. Não fique intimidado lá no seu trabalho, não fique intimidado na faculdade, não fique intimidado diante dos teus vizinhos. Quando alguém fizer uma pergunta para você acerca do Evangelho, acerca da verdade, fale a verdade, não omita. Ainda que você tenha que ser apedrejado, fale a verdade. Ainda que você vá para a forca, fale a verdade. Ainda que você seja crucificado, fale a verdade, não negue a verdade. Perca 1000 amigos, mas não perca Jesus. Esses homens estão preocupados com o povo. O temor da morte leva eles a buscar a segurança que eles tanto adoravam. Eles adoravam essa segurança, que segurança que eles tanto adoravam? O respeito dos homens. Eles viviam então para serem respeitados por homens. Eles viviam para serem louvados e prestigiados pelos homens. Por isso eles negam a verdade. Irmão, aquele que gosta de ser louvado por homem, ele não tem compromisso com a verdade. Aquele que gosta de ser paparicado pelos homens, ele nunca teve compromisso com a verdade. Esses homens, eles não têm compromisso com a verdade, e é por isso que eles dizem, não sabemos. Eles não estão preocupados com a verdade, mas apenas em manter a reputação diante dos homens e o poder religioso. Eles estão preocupados com a sua reputação diante daquela multidão. Eles estão num beco sem saída, agora eles não podem falar nenhuma coisa e nem outra. Eles estão preocupados, estão temerosos, então eles dizem, não sabemos. Meu irmão, não feche a boca para o Evangelho, diga assim, eu sei o Evangelho, Cristo me deu autoridade para pregar a verdade do Evangelho. Mas esses homens, por causa da autoestima, eles não falam a verdade, eles negam a verdade, assim como muitos ministros que temos hoje no Brasil, assim como muitos pastores que temos no Brasil, e hoje de manhã falamos nisso, que eles têm medo de falar a verdade, mudam a verdade de Deus, mudam as frases, porque a frase é muito pesada, não pode falar de pecado, não pode falar de arrependimento, porque vai ferir aquele que está ouvindo. Oh meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus, ela veio para trazer divisão, ela veio para trazer a verdade, ela veio para trazer aquilo que é verdadeiro, e Deus tem compromisso com a sua verdade. Mas o que acontece com aqueles que temem ao Senhor? Que temem aos homens, faz com que a pessoa negue a verdade. Primeira coisa, aqueles que temem ao homem, a pessoa nega a verdade, ela não é verdadeira, ela vira um camaleão, ela vai para onde o vento vai levando. Segunda coisa, aqueles que temem ao homem, eles não proclamam a verdade, eles não falam do Evangelho, porque a vida dele não é Evangelho, então ele não vai falar do Evangelho. Terceira coisa, daqueles que temem a verdade, que temem os homens, eles têm vergonha da verdade, eles têm vergonha de falar do Evangelho, eles têm vergonha de dizer que é cristão, mas a consequência disso Jesus vai dizer, tão pouco então lhes direi com que autoridade faço essas coisas. A condenação de Jesus para com a hipocrisia e para com o desprezo por parte desses homens, o que acontece é que acabou. Jesus então não irá revelar mais nada para esses homens. E a pior coisa que existe, meu irmão, a pior coisa que existe é Cristo estar tão perto, está tão próximo daquele que teme aos homens, e ao mesmo tempo tão ausente, devido da dureza do coração desses homens. Esses homens estavam tão perto de Jesus, mas tão longe por causa da dureza do coração. A graça de Deus chegou ao fim, não há mais revelação para eles, a porta foi fechada para eles, nenhuma luz mais entrará nos olhos desses homens, eles não terão nenhuma resposta mais. A grande pergunta agora é, o quanto você tem desprezado o Evangelho? Esse mês nós estaremos falando sobre orar para ganhar almas. Os líderes religiosos foram tentar apanhar Jesus, questionando sobre a sua autoridade, e a autoridade deles fez com que esses homens fossem apanhados em sua própria arapuca. A grande questão é o que nós temos respondido acerca desse Evangelho verdadeiro. A grande questão é saber que Cristo nos deu autoridade para falar desse Evangelho, Ele não nos deu covardia,
para falarmos da verdade desse evangelho. Jesus, ele tem toda a autoridade, é dele toda a autoridade nos céus e na terra. Nas situações mais difíceis da vida, devemos lembrar que Jesus, ele tem autoridade e está governando todas as coisas. A autoridade está nas suas mãos, a autoridade está toda em suas mãos. E precisamos saber que, visto que Jesus então nos deu autoridade para proclamarmos a verdade do evangelho, revelada nas Escrituras, que não sejamos então iguais aos líderes religiosos que temiam mais aos homens do que ao Senhor. Que nós não temos essa mesma postura, que nós não ficamos preocupados com a nossa estima, com o nosso bem-querer, com o entusiasmo das pessoas em relação a nós. Quando nós tivermos que falar a verdade, devemos falar a verdade. Nós temos que tomar cuidado para não nos portarmos como esses líderes religiosos que procuravam agradar as pessoas, que não falavam a verdade, que omitiam a verdade e não contavam a verdade. Qual tem sido a nossa postura diante desse evangelho? Você sente que você tem autoridade para falar desse evangelho? Você sente que você tem essa autoridade, que o Senhor te revestiu dessa autoridade para falar do evangelho? Esse mês você conseguiu falar do evangelho para alguém? Você conseguiu falar de Cristo para alguém? Nós vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos orar a Deus, que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos ficar preocupados com o que as pessoas vão achar de nós e confrontarmos elas com a verdade, que nós não venhamos ficar preocupados com o que eles vão pensar e qual a resposta que teremos, porque confrontamos essas pessoas com a verdade. Talvez você não sente que tem autoridade. Eu tenho medo de falar de Jesus, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de alguém me tratar mal. Irmão, isso vai acontecer. A partir do momento que você não temer ao homem, isso vai acontecer. As pessoas, algumas não vão aceitar, algumas vão rejeitar, algumas não vão querer ouvir você, mas o fato é que você não pode desistir. Sobre a tua vida, a autoridade de Jesus, a autoridade da cruz está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E quando você abrir a tua boca, o Senhor vai lhe usar, o Senhor vai dar coragem, o Senhor vai dar ousadia. Que o Senhor possa derrubar todo espírito de preocupação e de medo. Responda acerca da sua fé. As pessoas, quando perguntarem a razão da tua fé, não tenha medo, ainda que as perguntas sejam mal intencionadas, responda com a verdade, e o Senhor se encarregará de tudo. Não tema de falar a verdade no meio da multidão. Não tema o que você pode perder porque falou a verdade. Perca, mas fale a verdade. Perca amigos, perca estima, perca posição, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não perca a oportunidade de falar da verdade de Jesus no seu trabalho, no seu dia a dia. Não perca a oportunidade.